Nós vamos hoje fazer o seguinte, eu vou recapitular todas as aulas, mas assim, aquela pinceladinha, tá? Só pra gente ver o que guardou, o que não guardou, né? Na memória. E aí a gente vai acrescentando também, né, em cada comentário alguma coisa, vocês relembrando ou alguma anotação que ficou aí, a gente vai então fazendo aí essa recapitulação e acrescentando informações e bora lá, fazer esse fechamento, né? Irmãos, a proposta dessa matéria, de qualquer outra matéria, não é esgotar o assunto, sabe? Tipo, nossa, a gente vai falar sobre tudo desta matéria. Não vai ser assim. Então, queridos, não é a proposta, né, a gente abordar tudo. A proposta é que a gente assim possa estimular vocês, a gente possa estar orientando para que vocês tomem o caminho do estudo do tema e assim prossiga, né? Então, amados, a gente se reúne uma vez na semana, mas outros dias da semana vocês devem, e seria muito bom que vocês continuassem uma leitura, uma reflexão, assistir novamente a aula mesmo estando presente, né? Vocês vão ver que isso vai ser muito proveitoso, se é que já não fazem isso, acredito que alguns fazem isso. Aleluia. Então vamos lá, amados. Dá um like lá e tal. Se não gostou também não faz assim não. Entendeu? Se não gostou fica neutro, não tem problema. Então vamos lá, queridos. Bom, nós estamos falando sobre os evangelhos, né? Que são 4 relatos de 4 pessoas diferentes a respeito de Jesus, sua obra, ministério e natureza. E cada um então tem um público-alvo, né? Cada um apresenta Jesus com um aspecto diferente, tem um propósito diferente, cada um deles. Então nós aprendemos que 3 deles, dos 4, né, são 4 relatos. Eu esqueci de falar, quer dizer, não falei um bocado de coisa. Mas assim, existem outros evangelhos no sentido que foram escritos aí, né? Evangelho segundo Judas, evangelho, né? A gente até, alguns anos atrás aí, a gente viu uma repercussão até mesmo por conta de algumas revistas internacionais falarem lá que tinha outros evangelhos. E de fato, alguns escreveram também outros relatos, só que essas pessoas que escreveram, essas pessoas não eram apóstolos, né? Não eram esses discípulos de Jesus, talvez alguns historiadores, alguma coisa desse tipo. Enfim, mas esses relatos, eles não têm peso de canonicidade, que a gente chama, não são inspirados, né? Não são relatos que eles são... A igreja nos primeiros séculos não consideraram esses relatos, esses livros, como teve outros mais. Tinha o livro de Enoque, livro de Macabeus, né? Que a Bíblia Católica introduziu eles e tal. Então tem vários relatos, irmãos, dessa época, em vários sentidos. Só que tinha critérios, a igreja colocou critérios no começo para tá dando de fato a aprovação de que livro era ou não inspirado, né? Acima de tudo era Deus conduzindo todo esse processo, mas na matéria bibliologia, aí a gente percebe que havia critérios mesmo que se não preenchesse tudo aquilo não era considerado, tinha que ser escrito por um apóstolo ou por alguém que tivesse um contato com Jesus, não poderia ter, a gente chama de discrepância, ou seja, uma diferença de doutrina, algo que ferisse a doutrina em relação a toda a Bíblia, não poderia haver contradições, né, dos escritores, ou seja, tem tem evidências internas e externas que a gente chama, né? Então, um processo muito minucioso, muito criterioso mesmo, para que fosse considerado um livro canônico, um livro sagrado, um livro inspirado, né? Só para falar que tem outros relatos também, mas a gente não considera nem como fonte histórica, tá? Eu estou falando dos evangelhos. Os Macabeus, por exemplo, que é esse livro que é Antigo Testamento, né? Acabou o Antigo Testamento, a igreja que eu estou falando da Bíblia Católica, está lá no Antigo Testamento. Mas o período dos Macabeus, Judas Macabeu, ele foi um líder judeu que ele liderou uma revolta contra Roma. Então está ali mesmo nesse período bem recente do Novo Testamento, anterior ao Novo Testamento, né? A vinda de Jesus, aquela coisa toda. Então o que acontece? O relato histórico é verdadeiro, muita coisa que está lá como historicidade é verdadeiro, mas não tem peso de palavras de Deus, né? Então tem muitas coisas lá, alguns são poéticos, Bel e o Dragão, livro de sabedoria, e tem um bocado lá, né, que a igreja católica entendeu que eram
eles não chamam, nós chamamos de pseudo-canônicos, são falso-canônicos. Eles chamam de deuterocanônicos, ou seja, o segundo cânon. Né? Então, mas vamos lá, amados. Mateus. Então, Mateus, que é também chamado de Levi, ele aborda Jesus. Esse evangelho foi escrito mais ou menos no ano 60 depois de Cristo, tá? O tema, então, né, que ele coloca é Jesus como Messias, Jesus como o rei, que era esperado pela nação judaica, pelos judeus. Então, os judeus tinham lá desde Moisés, para não falar desde Gênesis 3 e 15, que é onde o próprio Deus fala que nasceriam da semente da mulher, né, esmagaria a cabeça da serpente, tal e tal e tal. Ali é a primeira profecia a respeito do Cristo. Né? Então, Gênesis capítulo 3, verso 15, a gente chama de proto-evangelho, é o primeiro evangelho pregado pelo próprio Deus. Né? A primeira profecia a respeito do Messias que viria, essa semente da mulher. Então, o primeiro relato que tem em toda a Bíblia, né, é lá em Gênesis 3 e 15. Então, desde lá, o Messias já vinha sido anunciado. O Messias, que é a expressão hebraica, né, que é o equivalente ao Christos no grego, né, que os dois quer dizer a mesma coisa, ou enviado, ou ungido. A palavra ungido tem o significado de enviado, aquele que foi capacitado, né, pelo Espírito Santo e enviado. Então é por isso que a gente vê que muitas pessoas eram ungidas no Antigo Testamento. Eram pessoas que eram separadas, né, especificamente durante um período para uma tarefa específica. Né? Então depois disso essa pessoa também, não é que perdia a unção, mas o Espírito já não a usava. O Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. Sansão, por exemplo, a gente vê essa evidência, né, muito forte. O Espírito Santo vinha sobre a vida de Sansão. O Espírito Santo vinha sobre a vida de Sansão. Então assim, é como o Espírito Santo viesse e capacitasse a pessoa, ela ia realizar o que tinha que realizar e ele se retirava. Era mais ou menos nesse sentido. Lembra quando Davi peca e no Salmo 51 ele escreve: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo? Né? Então ele tinha aí esse receio, esse medo, essa preocupação de que o Espírito Santo saísse dele. Diferente do Novo Testamento, né? O Novo Testamento mostra que o Espírito Santo vem habitar na gente, morar na gente. O Antigo Testamento não tinha essa dinâmica do Espírito Santo. E só algumas classes de pessoas que tinham esse privilégio de ter o Espírito Santo o visitando. Essa é a expressão, né, que a gente mais usa, né? A visitação do Espírito Santo. Porque não era a casa do Espírito Santo ainda, as pessoas. E era assim, reis, sacerdotes e profetas. Então, se o cara fosse rei, sacerdote ou profeta, o Espírito Santo até poderia vir sobre ele. Agora, se fosse assim o povão comum, o popular, a gentalha, né? Aí não. Aconteceu uma vez, quando Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou tirar a porção do Espírito que está em ti e vou distribuir sobre 70 homens, né? E até teve 2 lá que parece que não estava escrito na lista lá dos 70, e aí Josué, enciumado, disse assim: Moisés, quer que eu proíba lá? Estão profetizando aquela coisa toda. E aí Moisés disse: mas tu tens ciúmes por mim? Quisera eu que todo Israel fosse profeta e recebesse o Espírito de Deus. Então, bem interessante, aí já mostrando inclusive que sempre foi vontade de Deus, que seu Espírito habitasse em todas as pessoas. Mas isso inclusive foi falado lá em Gênesis capítulo de número 6, onde a corrupção tomou conta da humanidade de tal forma, onde o ser humano se depravou de tal maneira, que Deus disse: o meu Espírito não habitará para sempre no homem, né? Então, por conta da corrupção. Mas no Novo Testamento, então, a gente já percebe que essa dinâmica muda. E aí o Messias veio, o ungido veio, o Christos, né? Christos quer dizer ungido. Então, ungido veio aqui, que era o Messias esperado, aquele que foi capacitado pelo Espírito de Deus. Mateus capítulo de número 4, muito interessante esse texto. Mateus capítulo de número 4. Bom, o capítulo de número 3, a partir do verso 13 de Mateus, então vou fazer isso, tá? Comentar um pouco Mateus, um pouco Marcos, um pouco Lucas e um pouco João, tá bom? Tentando acrescentar o que eu não falei e relembrando algumas coisas que eu já falei também. Então bora lá, Mateus capítulo 3, a partir do verso 13, o 3 e 13, isso, 3 e 13, a partir do 13, né? Então Mateus mostra o batismo de Jesus por João o Batista. E nesse batismo, então, o próprio João Batista diz assim: como assim? Eu que necessito ser batizado por ti, tu vem a mim? Então Jesus: não,
Por agora só, vamos fazer isso para que se cumpra toda a justiça de Deus. Então, quando ele é batizado, nesse batismo ele se identifica conosco. É muito interessante isso, né? Porque Jesus precisaria ser batizado? Não, né, amados? Não. Por que os judeus falam? Porque o batismo não é uma coisa nova e nem uma invenção de João Batista, nem algo da igreja. O batismo já havia desde lá do Antigo Testamento, desde a época de Moisés, né? O batismo, inclusive, era um ritual de purificação, né? E nesse batismo, então, as pessoas cerimonialmente, inclusive, ficavam aptas para participar da adoração, dependendo, era um caso específico, não é que todo mundo fazia isso, eram uns casos específicos, mas o batismo já era uma prática, né? Um rito de purificação. Toma um significado diferente nos evangelhos, ou no Novo Testamento, mas já é. Então, quando Jesus se batiza, ele não precisava ser purificado, ele não precisava proferir publicamente que ele tinha nascido de novo, porque o batismo cristão tem esse significado. Colossenses capítulo 2, versículo de número 12. Dá tempo, né, irmãos? Vocês são igual os bereanos, né? Vai ouvindo alguém e vai conferindo na Bíblia. Se é isso mesmo, né? Colossenses 2,12? Eu acho que é 2,12. Se não for 2,12 é 2,13, mas acho que é o 12. Leandro, lê aí. Tem a ver com o batismo, né? Sepultados com ele no batismo, é isso? Isso. 2,12. Então, por favor, leia, meu amado. Isso aconteceu quando foste sepultado com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Exato. Então, a ideia é o seguinte, irmãos, é que se eu levantar aqui vai atrapalhar a gravação, para desenhar, né? Mas imagine aqui uma linha reta, imagine assim um semicírculo aqui, né? Uma depressão, um valezinho, tá certo? E outra linha acima dessa, reta também, tá? Então, o que o texto aí mais ou menos está dizendo? Olha, tá aqui o camarada, né? Então, ele morreu aqui, ele foi sepultado, foi para a sepultura e ele ressuscita em uma nova vida. Então, sepultados com ele no batismo das águas. A sepultura aqui é a água onde a pessoa ela é batizada, ela é imergida, né? Então, sepultados com ele no batismo, ressuscitaste com ele. Então, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Esse é o símbolo do batismo, nada mais do que isso. Então, o batismo é um símbolo, é uma simbologia, é uma representação. Então, no batismo, publicamente, você estava confessando que você tinha morrido, foi sepultado e agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, isso é o batismo cristão, né? É essa representação. Jesus não precisaria fazer isso, nós precisamos fazer isso como uma declaração pública. Então, olha só, se cremos em nosso coração e confessarmos publicamente, seremos salvos, né? Porque o que diz o texto? Diz que com o coração se crê para a justiça e com a confissão se faz, então, para a salvação. Então é muito interessante essa dinâmica. Vocês lembram onde está esse texto? Não, me fugiu da mente agora. Não sei se é Efésios, né? Romanos, amados. Vamos lá em Romanos, só para a gente confirmar aí o texto. É muito interessante. Se não for aqui, eu tento no intervalo achar. Eu sempre falo que tento no intervalo achar, vocês não perguntam e eu esqueço. Capítulo 10 de Romanos, ainda bem que eu achei. Capítulo 10, verso 9 e verso 10. É muito interessante isso. Esse símbolo, né? Essa simbologia do batismo. Então, Romanos capítulo 10, verso 9 e 10 está escrito: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, isso é o batismo. Creu no coração, confessa publicamente. Acabou. Só isso, não é? Então, queridos, isso era um ritual que se tinha desde antes do Antigo Testamento, do Novo Testamento, melhor dizendo, lá no Antigo Testamento. Então, o capítulo 3 mostra Jesus, Mateus mostra Jesus como esse Messias, que veio para se identificar, para assumir o nosso lugar. O capítulo 4, então, que é após esse batismo de Jesus é batizado por João Batista e vai para o deserto. O Espírito Santo conduz para o deserto para ser tentado pelo diabo no espaço de 40 dias e 40 noites. Isso lembra o quê? Moisés, não é, irmão? Ficou lá 40 dias e 40 noites na presença de Deus, aquela coisa toda. E Moisés disse, lá em Deuteronômio, que Deus, Yahvé, levantaria um profeta semelhante a ele.
E todo aquele que não escutasse esse profeta seria extirpado do povo de Deus. Olha que coisa interessante. Ele estava se referindo ao próprio Jesus, ao próprio Messias. Olha que coisa interessante. Então toda a nação de Israel esperava esse profeta, esperava esse enviado, esperava esse ungido. Então cada um que se levantava, o que era levantado por Deus, seja como profeta, seja como rei, havia aquela expectativa, né, de que viria. Será que é esse o Messias? Será o primogênito que nasceu aqui da família tal é o Messias? Então assim, era da tribo de Judá, né? Teria que vir da tribo de Judá, tem essa questão. Olha só, então teria que ser descendente de Abraão, teria que ser da tribo de Judá, todos esses pré-requisitos. Lá em João a gente vai ver que tem alguns requisitos bem interessantes. Aí, amados, Mateus, olha como começa. Como Mateus pretende mostrar Jesus como esse Messias, que teria que ser filho de Abraão, que teria que ser da raiz e da descendência de Davi, da tribo de Judá. Olha como ele começa então aqui no capítulo 1, verso 1. Biblos, Genesis, Iosus Christos, Ruia David, Ruia Abraão. Opa, você fala, André, esse curso aí vai me ajudar, hein? Eu tenho que vender o peixe, né, irmão? Olha só como vocês vão ler o Novo Testamento. Biblos, Genesis, Iosus Christos, Ruia David, Ruia Abraão. Original, irmão, grego. Já enrola ali. Se leu até o verso 3, sai língua estranha, profecia e visão. Mas olha que coisa interessante, ó. Biblos, livros, Bíblia, né? Gênesis, geração, né? Jesus Christos, Jesus Cristo, Ruio, filho de Davi, mas que Ruio, não é o Tecnon nem o Nepsios, porque Tecnon é a criancinha, Nepsios é adulto, mas não é maduro. Ruios é aquele que traz a característica do seu pai, o maduro, que pode receber herança, que é o caso de Jesus, é Ruios. Então vamos lá, filho de Davi, filho de Abraão. Aí traz uma genealogia de Abraão, que era o pai da fé, o patriarca, né? Tem três, no Antigo Testamento tem três vultos, três personagens são os principais, tá certo? Para o judeu: Abraão, Moisés e Davi. Então essas três figuras aqui são os principais, tá certo? Né? Os principais personagens de todo o Antigo Testamento para o judeu. Então aqui começa, olha, Abraão gerou Isaac, aquela coisa toda. De Abraão depois vem lá o Jessé, né, que já remete ao Davi, né? Então vem toda essa genealogia. Isso aqui é importantíssimo para o judeu, saber de onde Jesus veio. Então ele tinha que vir de quem? Da descendência de Abraão. Não teria condição de vir de outra forma. Teria que passar também por Davi, porque é da geração de Davi, da raiz de Davi. E tinha que ser automaticamente da tribo de Judá, que é até uma profecia lá de Gênesis capítulo 49, verso 10, que em Judá estaria o cetro de Deus, estaria o governo de Deus, né? O rei teria que ser de fato da tribo de Judá. É muito interessante então a gente entender o porquê que Mateus se preocupa com todos esses detalhes. Isso aqui não faria diferença para o público que Marcos escreve, não faria diferença para o público que Lucas escreve, não faria diferença para o público que João escreve. Isso aqui, nenhuma diferença. Mas para os judeus, isso aqui fazia toda a diferença. Toda a diferença. Então é bem interessante a gente sempre analisar isso. Então, voltando aqui no capítulo 4, onde ele ficou lá 40 dias e 40 noites, né? Mas é bem interessante que quando ele acaba então esse período, ele entra na sinagoga, né? É muito interessante, ele entra na sinagoga e aí é dado para ele um livro para que ele leia. E nesse livro ele lê uma passagem lá de Isaías, capítulo de número 61. Aí você fala, André, cadê? Eu estou procurando aqui no capítulo 4, não acho. Eu acho que também eu não vou achar, porque essa informação não está aqui. Essa informação está em Lucas. Lembra o que nós aprendemos? Quando a gente está estudando um evangelho sinótico. E aí, se tem uma passagem, se tem a mesma passagem, a passagem semelhante em outro evangelho, o que a gente deve fazer? Ir para lá buscar. E é o que a gente vai fazer agora. A Bíblia minha tem aqui, ó. Tem a referência, né?
Tem quase toda a Bíblia. 4 do 1 ao 3. Exato. Então, lendo Mateus 4, vamos para Lucas 4. Interessante que ali na Bíblia tem uma história. A Bíblia mais simples, irmão, que tem, elas têm essas referenciazinhas, né? São esses numerozinhos pequenininhos do lado do versículo, alguns no rodapé, né? Então, assim, isso quer dizer o quê? Quer dizer que aquele versículo, aquela passagem está em outra passagem que é paralelo ou pelo menos que tem a ver do assunto, de uma palavra, versículo. Então, a Bíblia mais simples, ela tem... Eu descobri quem era Paulo. Ah, é, né? Então, queridos, aí eu só estou fazendo aquele exercício que a gente aprendeu, né? Ou seja, Evangelho Sinótico tem uma passagem nele, provavelmente nos outros dois também tem. E aí nós já sabemos que Evangelho Sinótico nós estamos falando de quem? Mateus, Marcos e Lucas, né? Eles são sinóticos, são semelhantes, sob um novo olhar, sob o mesmo olhar, melhor dizendo. Tá? Esse é o significado sinótico, né? Sob o mesmo olhar, semelhantes, parecidos. Então a gente vai no Lucas 4 e a gente tem então essa informação que Jesus, ele, a partir do verso 14, né? Ele entra então lá na sinagoga e é dado para ele então esse rolo, né? A partir aqui, ó, do verso de número 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Voltou da onde? Lá do deserto. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, porque era judeu, né? Na sinagoga e levantou-se para ler. Uma informação que eu acho que eu não dei para vocês, que é assim, Jesus nasce em Belém, ele morava em Nazaré, né? Desculpa, foi criado em Nazaré, que é o que diz aqui o verso 16, e ele morava em Cafarnaum. Tá? Jesus nasce em Belém, Belém da Judéia, cumprindo a profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2, e tu, Belém Efrata, posta de pequena entre as milhares, e tu sairá o Salvador, aquela coisa toda, né? Irmãos, os evangelhos, eles vão trazendo o cumprimento de centenas de profecias do Antigo Testamento. Centenas. Então os evangelhos são assim, ó, os cumprimentos, né? Então se cumpriu isso, se cumpriu isso, se cumpriu isso, tá? Inclusive é uma linguagem muito forte em Mateus, e já para mostrar para o judeu que o Antigo Testamento já estava profetizando a respeito do Messias e vai se cumprindo. Então se cumpre isso, se cumpriu isso, se cumpriu o livro de Moisés, se cumpriu o profeta Isaías e se cumpriu isso. Então é assim, é muito interessante você estudar assim, nessa perspectiva que o Mateus está mostrando para os judeus. Ó, o Messias aqui é o cumprimento lá do profeta Moisés, lá do profeta Joel, lá do profeta Miqueias, lá do profeta Isaías. Olha o que disse Jeremias a respeito dele, olha o que disse aqui a respeito dele. Por isso que o Mateus ele parece ser mais rigoroso com as palavras. Ele é mais específico no sentido de trazer essa base do Antigo Testamento. Aqui que está a questão de Mateus. Ele traz a base do Antigo Testamento que para o judeu era necessário. Mateus estava provando para os judeus que Jesus era o Messias segundo as Escrituras, segundo o Antigo Testamento, segundo os profetas. Entende? Ele está primeiro, então. Sim. Ele não foi o primeiro evangelho a ser escrito que nós aprendemos, foi Marcos, né? E nem foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, do Novo Testamento. Provavelmente o primeiro a ser escrito foi Gálatas, não foi nem Evangelhos, nem Atos, Romanos, né, que vem antes, né? 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas está depois, né? Efésios e Gálatas, agora me perdi aqui na sequência. Gálatas e Efésios, então 1ª Coríntios, 2ª Coríntios, Gálatas e Efésios. Então Gálatas está lá, sei lá, 7º, 8º livro para lá, mas ele é possivelmente o primeiro. A gente aprende que a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, ela não é escrita em ordem cronológica. Isso quer dizer que o livro não vem na sequência a partir do momento histórico. Toda a Bíblia. Então aqui é por ordem de temas. Então acabou o Antigo Testamento, vem Mateus, porque Mateus escreve para os judeus. Olha, né? Então é organizado dessa forma. Então voltando aqui, tranquilo, Leandro, você perguntou, será? E aí a gente percebe aqui, amados, então, Jesus nasceu em Belém. Eu quero dar as referências para vocês consultarem, né? Mateus capítulo 2, verso 4 e 6. Então Jesus nasce em Belém. Mateus capítulo 2, verso 4 ao verso 6. Ele nasce lá em Belém da Judéia.
foi criado em Nazaré, que é o que nós estamos lendo aqui, Lucas 4:16, né? E chegando a Nazaré, onde fora criado, então ele foi criado em Nazaré, e ele foi chamado de o Nazireu, ou Nazareno, Nazireu, né? Então vamos lá. Morava em Cafarnaum, Mateus capítulo 9, verso 1. Ele morava em Cafarnaum. Vocês podem anotar tanto Mateus 9:1 quanto Marcos 2:1. Tá? Essas duas passagens vão falar então que ele morava lá na cidade de Cafarnaum. Tinha uma casa lá, morava lá, né? Nasceu em Belém, foi criado em Nazaré e morava em Cafarnaum. Então vamos lá a partir do verso de número 17 para o 16, do capítulo 4 de Lucas. Está tudo certo aí, né? E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu, olha que coisa interessante, para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Verso 20, encerrando o livro, tornou a dá-lo ao ministro e assentou-se, os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Vamos lá para esse texto de Isaías 61, irmãos? Bora, para a gente comparar um negócio interessante aqui. Não sei se eu já tinha passado isso para vocês, mas eu acho uma informação bem relevante. Então, Isaías, capítulo de número 61, que é essa passagem, né? Foi-lhe dado o rolo, ele abre então nessa passagem, tá bom? E aqui está escrito assim, Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Percebe que acaba aqui? O relato de Mateus? Não continua. Aqui continua. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que chame árvore de justiça, a plantação do Senhor, para que ele seja glorificado, e tal. Por que o relato de Mateus, ele acaba aqui e não continua que ele viria, no caso aqui, para o dia da vingança do nosso Deus? É muito interessante observar isso. Hã? Não é para assustar o pessoal, não. Vingança aqui vai Para assustar? Já ia ter todo mundo. Não era não. Sabe por quê, amados? O ministério de Jesus, naquela ocasião, era para vir de fato salvar o povo. Embora havia uma justiça, havia havia uma consequência automática e inevitável quando rejeitassem o Jesus, o Messias e a sua mensagem, né? Que era a perdição eterna, que era a condenação eterna, que era a vingança de Deus para a eternidade. Mas ele vem para pregoar as boas novas aos mansos, a restaurar os contritos de coração, a pregoar as boas novas, é o que diz o texto, o Evangelho. Evangelho quer dizer isso, Evangelion, né? Boas novas, notícias alvissareiras, boas notícias. Então é isso, o Evangelho, literalmente a palavra quer dizer isso, né? Boas notícias. E aí ele vem para... Tanto é, irmãos, que João Batista é muito interessante, que ele quando ele vai preso, tudo, o que João Batista esperava? A mensagem de João Batista, vocês lembram, é um negócio duro, não é não? Né? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzir pois frutos dignos de arrependimento, no capítulo 3, né? Aquela coisa toda, e ele tem na sua mão a pá, vai limpar a sua eira, recolherá o celeiro do seu trigo, queimará a palha com fogo que nunca se apaga, aquela coisa toda. Era bruto na pregação, né? João Batista era, como diz os pentecostais de hoje, cajado puro, né? E aí, amados, Jesus, então ele é preso, Jesus surge, e aí João Batista espera, cadê o dia da vingança do nosso Deus? Cadê? Isso que está escrito lá em Isaías, né? Porque ele é ungido, ele é o Messias. Eu vi, e a fé deu um sinal, que sobre aquele que descesse o Espírito Santo, esse seria o Messias. Porque João Batista conhecia Jesus, porque eram primos, conhecia ele pessoalmente,
mas não o conhecia como o Messias. É por isso que lhe foi dado por Deus um sinal, que aquele a quem ele visse descer o Espírito Santo, seria esse o Messias. Então ele reconhece. Tanto é que lá em João 1:29, quando Jesus passa, depois do batismo, o João Batista diz aí, ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista reconheceu, sabia, porque o sinal tinha sido cumprido, né? Só que aí ele entra em crise, porque cadê o dia da vingança? Cadê a palavra que ele disse que Deus ia fulminar todo mundo, né? Ia meter o machado na raiz, ia limpar a eira, ia pegar o trigo, separar de um lado, colocar no celeiro e a palha ia queimar com fogo. João Batista era um profeta assim, meu irmão, estilo o Elias, né? Aquele lá que falava, fogo vai descer agora, se eu sou homem de Deus, desça fogo aqui do céu, queime todo mundo aí. Os 50 e o seu capitão, o fogo descia e queimava de novo, e vinha outro capitão com mais 50 soldados para prender o Elias. Ele disse, eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma a ti, capitão, e 50, e o fogo descia. Tanto é que quando veio o terceiro pelotão, homem de Deus, ajuda a gente aí, ó. Todo pai de família aqui também, só está, né, cumprindo aqui o nosso ofício. Eu sou capitão, um soldadozinho aqui, tem filho, pequeno, conta para pagar, né? Então ajuda a gente aí. E Elias falou, tá bom, vou quebrar essa para vocês aí, né? Não fulminou, mas era assim. Tanto é que quando perguntam para João Batista, lá em João, assim, tu és quem? Tu és Elias? Eu sou não. Tu és o profeta que havia de vir? Não. Tu és o Cristo? Sou não. Quem és tu? Eu sou a voz que clama no deserto, né? Muito interessante. Ele mesmo no batismo diz que não é Elias, que não é o profeta, que não é o Cristo. Não, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu vim preparar o caminho do Senhor. Ele tinha essa consciência, né? E é muito interessante que ele entra em crise. Aí ele tem alguns discípulos dele, né, de João Batista, diz assim, vem cá, vai lá perguntar para Jesus se ele é mesmo o profeta que havia de vir ou se a gente espera outro. Estou achando ele muito fraquinho nesse negócio, pregando muita, sabe? Não, pensei que ele vinha logo para fulminar todo mundo. Aí vão lá os discípulos de João Batista e aí pergunta, diz assim, Senhor, João Batista pediu para perguntar se o Senhor é mesmo Cristo ou se a gente espera outro. Aí Jesus responde assim, então faz o seguinte, ele nem responde diretamente nesse sentido, vai lá e fala que eu sou, fala que eu não sou, né? Dessa forma que ele diz. Ele diz, vai lá e relata para João Batista o que vocês estão vendo, né? É muito interessante, ele diz isso. Fala para ele, para João Batista, o que vocês estão vendo, o que eu estou fazendo. Estou aqui curando os cegos, estou expulsando os demônios, os oprimidos, estou aqui anunciando o evangelho aos pobres. Anuncia lá para ele o que eu estou fazendo. Olha que coisa interessante, né? Então é esse Messias. Até João Batista ficou naquela dúvida se era ou não o Messias, e o Mateus ele enfatiza e ele fala sobre isso. Jesus é o Messias, Jesus é o Rei, Jesus é aquele que veio para cumprir as profecias do todo o Antigo Testamento. Ele é o Salvador. E é muito interessante aqui no capítulo 4 de Mateus, amados, capítulo 4, verso 12 em diante. Mas deixa eu correr um pouquinho aqui, que eu quero agora comentar de novo Mateus e eu não posso fazer isso. Eu preciso dar uma pincelada nos outros também, né? Verso 12 do capítulo 4 de Mateus. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Está vendo as informações? Cidade marítima. Cafarnaum é a cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, nas tribos, né? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. É muito interessante essa expressão. Irmãos, ali era a cidade marítima. Sendo uma cidade marítima, havia povos do mundo todo. Eles chegavam ali, né? Os navios atracavam lá. Então, é a Galiléia das nações. Olha que coisa interessante. Jesus foi ali, irmãos, para anunciar o Evangelho a essas pessoas que estavam vindo do mundo todo. Olha, o Evangelho para ser espalhado. Tudo, amados, tem um propósito definido por Deus. Tudo está dentro de um projeto de Deus. Nada é por acaso. Gálatas capítulo 4, verso 4 vai dizer que Jesus vem e nasce sob a lei na plenitude dos tempos. É muito interessante quando a gente estuda o Evangelho, os Evangelhos mais a fundo, né? Como eu disse, não é a nossa proposta se aprofundar, porque nós teríamos necessidade de ter mesmo
alguns meses ou algumas aulas aí em cada evangelho de uma maneira profunda, analisando, né? Então nós com certeza gastaríamos aí muito tempo, mas fica aí algumas informações e o interesse de cada um de vocês para que estudem naqueles comentários que vocês adquiriram, né? Embora falta um livrozinho lá, mas pelo menos Mateus está completo, vocês conseguem, Marcos está completo e João está completo, só falta Lucas. Mas enfim, a Galileia das Nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, olha só que coisa interessante, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Vamos pegar um texto lá em Lucas para completar esse versículo número 16, Lucas 1 e 79, Lucas 1 e verso 79, André, tem 79 versículos em capítulo 1 de Lucas? Não, tem 80, então vamos lá, o verso 79, só para completar, ó. Para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Isso aqui é o cântico, irmãos, de Zacarias, quando ele profetiza e ele diz que o Messias, Jesus, viria, então, para alumiar os que estavam assentados em trevas e a sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E aí quem que surge então? Jesus. Vem com essa luz raiando, que o João enfatiza essa expressão. Eu sou a luz do mundo, né? Muito interessante. E aqui vem então iluminando esse povo que estava assentado em trevas. E aí ele vem relatando aqui, irmãos. É muito interessante, no verso 17, a continuidade, diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Reino dos céus é uma expressão também bem peculiar de Mateus, né? Os outros usam reino de Deus. Ele usa reino dos céus mais frequentemente. Tem diferença? Não, é a mesma coisa. Alguns comentaristas vão dizer, não, reino dos céus é uma coisa, reino de Deus é outra. É a mesma coisa, só é peculiar aqui no Evangelho de Mateus essa expressão reino dos céus. Tá certo, amados? Tudo bem? Tem alguma pergunta fácil e rápida acerca de Mateus? Não? Eu já falo fácil e rápido e ainda falo não, né? Não tem? Não tem? Tá tudo certo? Se tem, fale. A gente fala alguma coisa. Senão eu pulo aqui para dar uma pinceladinha. Sim. O senhor comentou a respeito do batismo, né? Sim. Do batismo. Eu não lembro aonde, mas já cheguei a ver aqui, um pastor uma vez comentou a respeito do primeiro batismo, se relata mesmo o primeiro batismo como uma passagem do povo no Mar Vermelho, que eles passam pela água ali. Eu acho que tem uma citação até dos evangelhos que dos livros que relata, que fala que o povo foi batizado quando passou pela água do deserto. Tem alguma coisa? É 1 Coríntios capítulo 10, vamos ver. Que é Paulo que fala isso. Isso, vamos lá ver. 1 Coríntios capítulo 10. Ali é um tipo de... O Paulo aqui, na verdade, ele vai falar de alguns batismos, né? Amado, isso tudo é representação, tá? Né? Foram batizados em Moisés, na nuvem, no mar. Paulo diz sobre o batismo dos mortos, lá em 1 Coríntios capítulo 15. Né? Então, são simbolismos, e aí a gente precisa entender cada expressão dessa, o que significa, o que simboliza. Né? Mas em 1 Coríntios capítulo 10, pelo menos eu acho que é o que você está na mente aí, varão. Né? Se aí você me fala, se não, você fala, não, era outra passagem. 10, 1, 2, 3, 4, e vamos, Bíblia dentro aí, mas nos primeiros versículos aqui a gente já vê a expressão, pelo menos é o que eu estou entendendo que você está falando, né? Sim. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, né? E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, beberam de uma mesma pedra espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha, então são símbolos, né? Lembra aquela pedra que Moisés fere? E por que Deus o castiga? É muito interessante também a gente entender isso aqui. Por que Deus castiga, mano? Porque Deus mandou, fere a rocha. Ele vai lá e fere a rocha e a rocha brota água, né? A segunda vez, Deus fala assim, fala a rocha, falai a rocha. Aí o Moisés irado, injuriado com aquele povo murmurador que dá um trabalho do caramba, né? Ele vai e bate na rocha acho que 2 vezes, né? E aí fere a rocha e aí brota água, só que aí Deus pune Moisés. Por quê? Porque havia um simbolismo naquilo. A primeira vez era para ferir a rocha era Cristo, a Bíblia diz aqui, não é? Então, Cristo seria ferido uma vez,
seria ferido. Deus deu ordem, vai ferir a rocha, ela vai brotar água. Agora, outra vez, ele disse, falai a rocha, ele vai e fere. Então ele fere mais ainda aquilo que simbolizava o próprio Cristo, que Deus nunca tinha ordenado, né? Ele se irou. E aí a gente vai extraindo várias lições aqui, comportamento de um líder, né? Exemplo dos outros, tal. Deus é um pouco mais duro quando a pessoa ocupa uma função de líder e tal. Essa desobediência do líder tem mais repercussão, mais consequência e tal. A gente vai dependendo um bocado de coisa. Na cruz ele foi ferido uma vez, né? Ele saiu lá. Isso. Então tem todo esse simbolismo. Então esse batismo em Moisés no mar quer dizer isso que o povo passou. Ali não era uma passagem do Egito para a Terra Prometida, né? Você falou de mudança, de tipo morrer para aquela vida, Isso, nascer para outra exato. vida, era uma outra história para ele. Exato. A passagem do mar. Percebe como os simbolismos eles vão se encaixando, são harmônicos, né? Então tem o mesmo sentido. Então ali o Egito, que a Bíblia mais ou menos trata como uma vida no pecado, uma vida no paganismo, uma vida sem Deus, né? Passaram pelo mar, então, né? essa questão de indo para a Terra Prometida, esse povo que estava sendo tirado de lá, então foram batizados onde? No mar, em Moisés, na nuvem, né? Então são simbolismos que representam basicamente a mesma coisa, né? Sendo resgatados por Deus de uma vida de pecado, uma vida de morte espiritual, né? Sepultados, e o velho homem precisa estar sendo sepultado porque Deus não é Deus de mortos, né? Então esse velho homem, ou esse homem precisa morrer, precisa ressurgir outro, que é o novo nascimento, que João, o Evangelho de João no capítulo 3, Jesus ensinando isso em Nicodemos, tem que nascer da água e do Espírito e tal. A Bíblia é harmônica, é perfeita, há uma sintonia absurda na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos ensinos, seja de quem quer que seja, em qualquer parte da Bíblia, eles não se contradizem. E a gente vê paradoxos nos evangelhos, que são aparentes contradições, que a gente acha que leu, né, alguma coisa assim. Quando a gente pega Mateus relata, por exemplo, o capítulo de número 14, ele relata quando o centurião lá, de Cafarnaum inclusive, mas eu sempre confundo com capítulo 14, não sei porquê, mas não é 14 não. É outro texto lá, mas é Mateus, né? Mateus e Lucas também tem esse relato. Não me lembro se Marcos tem, mas eu tenho certeza que é capítulo 8 de Mateus. Eu tenho certeza que tem Mateus e tem Lucas. Me parece que Marcos não tem mesmo não. Lucas 7, né? Mateus 8 e Lucas 7. Mateus 8 e 5, verso 5. A gente falou sobre esses relatos? Então vocês lembram, né? Não vou nem comentar, tá? Para prosseguir. Então a gente percebe aqui, por exemplo, essas aparentes contradições. Dei até explicação para vocês, não foi? Uma possível explicação, vocês lembram? Tranquilo, irmãos? Tudo bem? Então tá bom. Porque quando a gente lê, fala, como que pode uma coisa, um evangelista fala uma coisa e o outro fala outra que parece ser contraditório, mas não é, né? E a gente tem muitos outros relatos, o cego de Jericó, não é isso, irmão? O cego de Jericó, esse do Cafarnaum aqui, acho que eu dei 3 exemplos para vocês, que aparentemente são contraditórios, mas aí a gente vai encaixando, vai juntando eles e se resolve tranquilamente. Mas é harmônico, é perfeito os ensinos bíblicos. Tranquilo, varão? Posso prosseguir para Marcos? Então vamos para Marcos. Então, enquanto Mateus escreve para os judeus, né, provando que Jesus é o Messias, é o Rei, é o Cristo, é o ungido, é o da descendência de Davi, Marcos, então, ele tem um outro público, que são os romanos, tá? Ele escreve para os romanos, né? Ele começa bem diferente do que Mateus. Enquanto Mateus começa, olha, aqui estão as gerações de Jesus Cristo, né? Filho de Abraão e tal, aquela coisa toda. Aí começa aqui, ó, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí que a gente fala, bom, ele vai falar o quê? De Jesus. Aí no verso 2 ele começa aqui, como está escrito no profeta Isaías: eis que envio meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti, voz do que clama no deserto. Aí começa a falar de João Batista. Começa a falar de João Batista, né? Já mostrando aqui, inclusive, irmãos, é muito interessante, mostrando aqui que havia um profeta que era João Batista. João Batista, segundo o próprio relato, a própria fala de Jesus,
não houve profeta semelhante a João Batista. Ele é o maior entre todos os profetas. Olha, irmãos, né? João Batista tem um pé no Antigo Testamento e um pé no Novo Testamento. Que coisa interessante. O texto de Lucas, inclusive, vai dizer, Lucas acho que é 16 e 16, vamos ver se é isso. É isso mesmo, 16 e 16. A lei e os profetas duraram até João. Veja que coisa interessante. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem prega força para entrar nele. Muito interessante isso aqui, né? Todo homem prega força. Todos tentam forçar a sua entrada nele. Essa é a expressão melhor, né? Todo homem prega força para entrar nele. Todos tentam forçar a sua entrada nele. A lei e os profetas duraram até João. O que isso quer dizer? Quer dizer que o cumprimento da lei e dos profetas foi até João, mostrando o Messias. Então viria um novo testamento, viria uma nova aliança, um novo pacto, viria de fato o profeta enviado, que não era João Batista. Mas aí começa a falar de uma autoridade. Para a gente entender, Marcos está falando para aqueles que tinham a autoridade no mundo, que eram os romanos. Eles não sabiam o que era servir, eles não sabiam o que era ser dominado por ninguém. Eles eram senhores do mundo. Aí o Marcos vem mostrando esse Jesus, que é Senhor. Olha que coisa interessante. Mas ao mesmo tempo que é Senhor, veio como um servo, a ser sacrificado, a dar a sua vida em resgate, como um cordeiro, como um novilho, como um boi que era sacrificado no altar. E é muito interessante então que João Batista é autoridade, mas ele diz: eu não sou digno de, abaixando como o ofício mais humilhante de um escravo, desatar a correia das suas sandálias. Ele é muito mais poderoso que eu, né? Ele fala que eu batizo vocês com água, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Quem é que batiza com o Espírito Santo? Jesus, né, irmão? Não é gente, né? Não é, ó. Não é gente, é o próprio Jesus que faz isso, batiza com o Espírito Santo. E aí ele mostra então, Marcos vai mostrando. É o menor relato que tem, mais curtinho, dos 4 inclusive, né? Ele é bem curtinho, 16 capítulos, mas um conteúdo bem sucinto, só que é muito, muito intenso, irmãos. Marcos mostra Jesus curando um leproso, curando enfermidades, expulsando demônios, ressuscitando mortos, parando vento, água, mar. Então mostra Jesus que é servo, mas que é poderoso sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a natureza e sobre a morte. Olha só, muito interessante Marcos, essa intensidade. Cada capítulo é uma paulada no cão, é uma paulada na enfermidade, é uma paulada na morte, né? Então assim, mostra esse Jesus sendo servo, mas sendo Senhor. Para os romanos, né? Mostrando esse Jesus que de fato era poderoso, era Senhor, mas veio para servir. Olha que coisa interessante, irmãos, né? Então, quero só dar essa pinceladinha aqui, tá? Porque eu estou vendo que o tempo está se esgotando. Mas é muito intenso, amado. Muito, muito, muito intenso. Aqui a gente tira também mensagens e mensagens assim aos montes, né? Muito bom estudar esse evangelho também, curtinho, mas tão intenso, tão poderoso, né? Já fica aí uma mensagem para domingo. Quem prega de vocês aí? Todo mundo prega? Todos vocês pregam? Eu tenho uma mensagem aqui no capítulo 11, ó. Se fosse vocês, eu anotava. Capítulo 11. Vou dar um esboço aqui para vocês na faixa. Capítulo 11 aqui, ó. Porque eu fui folheando aqui, já tem um esboço aqui pronto. Quase pronto, né? Aí, ó. Coisa boa aqui, ó. A gente estuda a Bíblia e tem essa vantagem, irmão. Quando a gente vai folheando, rapaz, ó, mensagem de domingo tá aqui. Né? Já preguei isso aqui em outras ocasiões, mas... Então, capítulo 11 é muito interessante, principalmente o texto onde eu usei, né, para a mensagem. E falando, André, mas rapaz, você já pregou, vou pegar uma mensagem que já foi pregada? Oxi, então se fosse assim, eu não ia pregar mais nada na vida. Todas as mensagens, muitas já foram, a Bíblia já foi pregada, né? Fala, André, mas essa mensagem não é sua? Eu falei, minha? Lógico que não. Eu dou esboço feito para você e prega lá, né? Eu aprendi isso um dia com um pregador, que foi na igreja onde eu congregava, depois da pregação e tal, acabou o culto, estava o pregador aqui, eu conversando, mais 1 ou 2 irmãos aqui. Aí o irmão falou assim pro pregador, falou, irmão, me dá
me dá a mensagem para mim, né? Dá o esboço para mim. Aí eu falei, rapaz, o esboço é do irmão, a pregação é dele, né? A palavra é dele, tu vai querer, eu querendo, né? Rapaz, é só você estudar um pouquinho lá que Deus vai te dar a mensagem. O pregador disse, não, a palavra não é minha, é de Deus, toca. Eita, E ele fala mais nada também, né? Podia dormir sem aquela, né, irmão? Mas aí aprendi uma lição, né? A palavra, falei, a palavra é de Deus. A palavra é de Deus, não é minha não. Então eu dou esboço, se quiser esboço aqui, não tem um monte que eu tirei esses dias, mas tem lá uma sacola de esboço lá. Não tem nada não. A palavra não é minha, é de Deus. Então aqui, amados, tem a fé, a oração e o perdão. 3 virtudes poderosas do verso 22 ao verso 26. Fé, oração e perdão. Fé, oração e perdão são essenciais para aquele que busca um verdadeiro relacionamento com Deus. Olha que coisa boa, falar sobre a fé, sobre a oração e sobre o perdão. Então é muito interessante. Só para mostrar para vocês que se a gente ler qualquer texto aqui, qualquer um, é um negócio fantástico. Se a gente for para o capítulo 12, a partir do verso 28, por exemplo, vem aqui, ó, Jesus respondendo a um advogado da lei, a um escriba, né, que veio lhe perguntar qual é o primeiro de todos os mandamentos. O escriba tinha na mente e perguntou para Jesus qual é o primeiro de todos os 613 mandamentos que os judeus criaram, né, a partir dos 10. E aí Jesus diz assim, ó, o primeiro é amar o Senhor teu Deus, verso 29, né? Ouve, pois, Israel, melhor dizendo. Aliás, o primeiro mandamento é ouvir, tá? Jesus está ensinando aqui. O primeiro mandamento é ouvir. Ouve, pois, Israel. Esse é o primeiro mandamento. É o que ele responde no verso 29, né? Ouve. Ó. E Jesus respondeu, o primeiro de todos os mandamentos é ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o primeiro mandamento, é ouvir. Né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, pensamento e atividade intelectual, de toda a tua alma, vontade e sentimento, de todo o teu entendimento. Entendimento aqui é raciocínio, para discernir. Olha que coisa interessante. De todas as tuas forças, com todo o vigor físico, com todas as habilidades motoras. E aí a gente vai tirando aqui vários outros pontos. Irmãos, capítulo 13, meu pai, aqui já é escatologia pura. Capítulo 13, do 24, verso 24 até o 37. Aqui é escatologia. O evento em si vai falar de um tempo conhecido, um tempo desconhecido, o evento em si. Aqui já é outra conversa, outro dia eu passo um esboço para vocês. Está aqui. Então a gente percebe aí, amados, que o capítulo de número 16 de Marcos, né, acaba o relato, a ressurreição de Jesus e a chamada comissão, a grande comissão. Vocês vão por todo mundo, né, verso 15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e aí Jesus disse que vai cooperando com eles e tal, eles não vão só. Evangelho de Lucas, queridos. Evangelho de Lucas, Lucas então escreve aí para os gregos, né, os intelectuais, os sábios, o povo grego, ele escreve. Lucas, o evangelho mais completo que tem dos 4, inclusive, mas aí ainda entra no sinótico. Então, enquanto Mateus escrevia para os judeus, tentava provar que Jesus era o Messias, enquanto Marcos escrevia para os romanos e apresentava Jesus como servo sofredor, embora sendo Senhor, mas era servo, Lucas escreve então para os gregos e procura mostrar Jesus como um homem perfeito, um homem sem pecado, um homem que não tinha falha nenhuma, né? Que os gregos buscavam a perfeição, né? Aquela coisa assim da estética, a intelectualidade, né? Tanto é que eles criaram aqueles deuses, aqueles semideuses, né? Que eram na verdade homens, mas eles pensavam assim que eles poderiam chegar a ser deuses e tal. E aí Lucas mostra de fato há um Deus homem, né? Há um Deus homem, há um Deus que se fez homem, perfeito, sabedoria de Deus. E ele começa a relatar então esse Jesus de uma forma assim. O grego do Lucas, inclusive, é diferente do restante do grego aqui do Novo Testamento. É um grego muito mais refinado, um negócio muito mais, né, intelectual mesmo. E ele escreve endereçado a um homem importante na sociedade, que é o Teófilo, que depois a gente vai ver que é o mesmo homem que recebe Atos, né, a carta de Atos. Você sabe que Atos é uma carta também, né? É uma epístola também, né? Que é endereçada a um homem.
né? Então ele começa aqui bem interessante, ó, no capítulo 2, quero só destacar uma ou duas coisinhas aqui, a gente já parte também para o João e finaliza aqui. Capítulo 2, lembram que Mateus, ele vai falando lá da genealogia de Jesus, Abraão, aquela coisa toda? Ele também, Lucas, começa com a genealogia, muito interessante isso, ó, genealogia de Jesus, no verso número 23 do capítulo 3. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José. Então, olha, ele já relata aqui detalhes, 30 anos, Jesus começa o ministério, era filho de José, José de Eli de Matate, tal e tal e tal e tal. Então ele pega aqui e vai até lá o verso 38, irmãos, ó, Adão e Adão de Deus. Ele faz o inverso, né? Enquanto o Mateus ele pega lá do primeiro Abraão e vem até o José, o pai de Jesus, aqui ele faz o inverso, pega José e vai até Adão. Não, Adão não, vai até Deus. Ele sai. Olha que coisa interessante, mostrando para os gregos, Jesus, ele, o ser humano inclusive, ele se origina do próprio Deus. Então quem criou não foi Zeus, não foi Cronos, não foi, né, esse Deus, quem criou foi Deus, Yahvé, o mundo, o cosmos, tudo que vocês entendem, foi Deus que criou tudo isso. Interessante. E Jesus é Deus, de Deus. Oh, coisa boa. Eu, pelo menos, eu fico muito feliz em estudar esses textos aqui. E aí tem vários relatos, parábolas aqui, tem pelo menos 13 parábolas em Lucas que não tem nos outros dois. Então Lucas é o mais completo que tem, é o relato mais minucioso a respeito do ministério de Jesus. Mas muitas e muitas parábolas, e algumas parábolas aqui que de fato são peculiares e não tem nenhum dos outros 4, né? Aliás, nenhum dos outros 3 evangelhos, tá? Então bora lá. No capítulo 24, que é onde acaba Lucas, ele acaba aqui no relato, Jesus ressuscitado, aparece aos 12, né? Dizendo então para que eles possam estar indo lá para Jerusalém, porque lá eles vão receber a promessa do Espírito Santo, se eles ficassem lá perseverando, e aí de fato a gente vê em Atos se cumprindo isso. E Lucas escreve então Lucas Atos, né? Então são 2 relatos de uma mesma pessoa, que é o evangelista Lucas, o médico amado, o único escritor do Novo Testamento que não era judeu, né? Pai grego, mãe judia, não era judeu então, né? O judeu não considerava, judeu para ser judeu tem que ser pai e mãe judeu, senão, então o pai dele era grego e a mãe judia, mas então ele não é judeu, o único autor do Novo Testamento, pelo menos conhecido, que não é judeu, né? Tem essa peculiaridade aí, puro pelo menos. E aí a gente chega em João, irmãos. Então João ele escreve para a igreja, né? Escreve para a igreja sobre Jesus como sendo o Filho de Deus. Essa expressão Filho de Deus equivale, é a mesma coisa de falar Jesus é Deus. Olha que coisa interessante. Então Mateus começa o seu escrito falando de Jesus como sendo da geração de Abraão, Messias vindo da tribo de Judá, de Davi e tal. Marcos já fala então sobre Jesus, mas aí começa a falar que ele é autoridade e veio como servo. Lucas então pega essa questão que Jesus ele veio de Deus, né? Jesus como sendo esse Deus homem, ou esse homem Deus, nem sei se dá para inverter assim. E João então já começa a falar, ele, Jesus, é Deus, é o próprio Deus, que é isso que a igreja tem que saber. E essa é a mensagem principal a respeito de Jesus para a igreja. Ele é Deus, ele deve ser adorado como Deus, né? 7 milagres há no relato de João, 7 milagres, que não há no relato dos outros. Não só milagres, mas declarações de Jesus. Jesus ele disse assim, eu sou. Essa expressão já mostra tudo que Jesus é, porque essa expressão só Deus e Yahvé usa no Antigo Testamento a respeito dele. Me parece que é o nome mais aproximado de Deus, é o eu sou. No original, lá no hebraico, né? No grego aqui é ego eimi. Não tem esse peso que tem lá no lá no grego, lá no hebraico, no Antigo Testamento. Lá quer dizer o autossuficiente, o autoexistente, o que era, o que é, o que há de vir, aquele que não tem princípio de dias nem fim de dias.
aquele que origina todas as coisas, que cria, que mantém e que resgata a sua criação que se perdeu. Jesus disse: eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Capítulo 8, deve ser verso 58, alguma coisa assim. Se tu tá doido, tu não tem 50 anos, tá dizendo que é antes de Abraão? Né? Perguntado lá no capítulo 8 lá. Eu sou. Então, eu ia até falar outras declarações. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, né? Eu sou, o que tem mais aí? O bom pastor, né? São as declarações dele. Eu sou o pão da vida aqui. Moisés não deu o pão para vocês. Não deu o pão para vocês. Moisés não. O meu pai dá o pão que desce do céu, dá vida aos homens, porque aqueles que comeram do pão de Moisés, eles se tornaram a morrer. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a água da vida. Então essas declarações assim, irmão, de Deus. Ele é Deus. Ele começa então, nada mais, nada menos, dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele é Criador. E sem Ele, nada do que foi feito se fez, irmãos. Ele é Criador. No princípio, arque, rologos, tu teon, pros, teon, rologos, teon. Aí, ó. Hoje eu estou esbanjando, estou gastando grego aqui, viu? Passei aqui hoje. Estou gastando grego, para ver se a gente faz um marketing direito. Então, no princípio, arquiteto, ó, aquele que principia, né? Arque não vem a palavra arquiteto. Quem é o arquiteto? Aquele que principia, aquele que começa a obra, o projetista, aquele que projeta. Arque. A gente já vai aprendendo a língua grega e já vai pegando as nossas expressões e a gente vê, nossa, mas a gente tem tantas palavras que na verdade são de origem grega e a gente que nem sabe. A gente não sabe, mas é.